Enquanto nos povoados encravados na serrania de Durango, os homens persistiam na tradição imutável de erguer retângulos de adobe e madeira, replicando a geometria que seus antepassados haviam imposto à paisagem, um jovem de escassos 15 anos dedicava-se a uma tarefa que suscitava o escárnio e o burburinho em toda a comarca. Seu nome era Mateus Salgado, e ele estava edificando uma morada circular no cume de uma loma pedregosa, um local desolado onde nenhuma outra alma desejava habitar. A jornada de Mateu até aquele ponto solitário começara com uma expulsão sumária da residência de seu padrasto, ocorrida sob o manto de uma noite sem lua. Levava consigo apenas um morral de istle, algumas poucas moedas e as vestes gastas que cobriam seu corpo. Não houve violência física nem brados de ira, apenas uma ordem seca e irrevogável que dissipou qualquer ilusão de pertencimento àquele teto. Ele caminhou por 2 dias inteiros, penetrando nas profundezas da serra, guiado menos por uma estratégia cartográfica e mais pela ressonância das memórias de sua avó Haramuri, falecida anos antes. Ela lhe ensinara que a montanha, em sua magnitude, sempre estende um refúgio àqueles que possuem a paciência de decifrar seus sussurros. Quando os primeiros troncos começaram a ser erguidos, desenhando um anel imperfeito contra o céu, os arrieiros que transitavam na rota para o povoado de Mesquital detinham-se para contemplar a cena com incredulidade. Aquele rapaz perdeu o juízo, sentenciavam com desdém. Está construindo um curral para si mesmo. Outros, entre risos, profetizavam que, antes que o inverno mostrasse suas garras, ele retornaria ao vale rastejando, com as mãos vazias e a dignidade estilhaçada. Mateu, contudo, manteve-se imune às provocações. Durante 3 longos invernos, ele havia observado o mundo em silêncio absoluto. Testemunhara como as edificações quadrangulares permitiam que as rajadas de vento se infiltrassem por cada vértice, como a fumaça lutava inutilmente para encontrar escape, e como as famílias consumiam pilhas de lenha em uma batalha exaustiva, para apenas suportar as madrugadas gélidas. Sua avó lhe transmitira uma sabedoria ancestral. A natureza abomina as esquinas, o vento contorna e o sol acolhe as superfícies curvas. Órfão de mãe ainda na infância, vitimada por uma febre negligenciada e com um pai jornaleiro que desaparecera nas rotas do norte em busca de sustento, a avó fora seu verdadeiro alicerce. Ela lhe descrevia as habitações antigas de sua gente, circulares, baixas, projetadas para dialogar com o frio e o calor com igual serenidade. A casa precisa respirar, ela insistia. Não deve travar guerra contra a montanha. Após o falecimento da anciã, Mateu fora entregue aos cuidados de um tio político que o acolheu não como sangue do seu sangue, mas como braços para a lavoura. Trabalhou a terra, transportou água, partiu lenha e aprendeu a virtude do silêncio, mas, acima de tudo, aprimorou a arte da observação. Viu a escarcha acumular-se nos cantos das salas, sentiu o vento do norte assobiar sem barreiras e percebeu como o calor se dissipava, como se as paredes fossem feitas de frestas invisíveis. A ruptura definitiva ocorreu pouco após seu 15º aniversário. Seu padrasto arranjara sua transferência para uma mina distante, planejando apropriar-se de seus soldos. Mateu partiu naquela mesma noite. Subiu a serra munido apenas do essencial e de um caderno desgastado onde sua avó traçara esboços de lares arredondados, fogões e muros robustos. O local escolhido parecia inóspito aos olhos leigos, mas perfeito para sua visão. Tratava-se de uma encosta voltada para o sul, banhada plenamente pelo sol hibernal. Um manancial brotava entre as rochas a poucos metros de altitude e grandes pedras vulcânicas afloravam do solo, prontas para o uso. Embora o vento açoitasse a crista, ele perdia força justamente em uma pequena clareira protegida pela geografia natural. Mateu passou dias sem mover uma pedra sequer. Dedicou-se
a estudar o arco solar, a direção predominante das brisas e o escoamento das águas pluviais. Somente após essa liturgia de observação, ele riscou o círculo no chão, não com instrumentos de medição, mas com seus próprios passos e cordas. Sabia intuitivamente que o peso deveria distribuir-se de forma equitativa, eliminando pontos frágeis onde o gelo pudesse se instalar. As primeiras rochas compuseram uma fundação inabalável. Sobre elas, os troncos talhados manualmente encaixaram-se como se tivessem nascido para aquele propósito. No povoado, as línguas não cessavam. Havia apostas sobre quanto tempo ele resistiria antes da rendição. Mateu, por sua vez, laborava com uma calma imperturbável. Não estava apenas erguendo um abrigo, estava desafiando a noção coletiva do impossível. O inverno avizinhava-se, trazendo consigo o teste supremo, mas o rapaz não conhecia o medo. Na quietude da serra, cercado por vento e pedra, sentia-se acompanhado. A montanha o observava, e tal testemunho lhe bastava. A serra se prepara para o gelo. Novembro chegou à Sierra Madre Ocidental sem gentilezas ou avisos prévios. As manhãs despertavam sob o manto de uma neblina densa que se agarrava aos pinheiros e as noites começaram a ferir a pele com um frio que exigia movimentos ágeis e decisões precisas. Para Mateu Salgado, o tempo transformou-se em um recurso tão precioso quanto a água ou o combustível. Com o alicerce de pedra consolidado, iniciou-se o verdadeiro desafio, a elevação das paredes. Rejeitando o adobe e as tábuas longas das casas do vale, Mateu optou por troncos curtos de encino e madrônio, seções espessas e uniformes que deixara secar por semanas. Empilhava-os como quem armazena lenha, deixando as extremidades expostas tanto para o interior quanto para o exterior. Entre cada fiada de madeira, aplicava uma argamassa densa, composta por terra argilosa, areia fina, cal e serragem. Uma alquimia aprendida nos manuscritos de sua avó e na observação dos fornos tradicionais da região. Enquanto trabalhava, o vento soprava incessantemente, mas não com a fúria direta que castigava outras vertentes. Ali, naquela clareira específica, o ar parecia contorná-lo em vez de golpeá-lo frontalmente. Mateu notou com satisfação como as rajadas deslizavam pela curvatura incipiente do muro, dissipando sua energia, como se a própria geometria da construção as exaurisse. Em meados do mês, os primeiros transeuntes reapareceram. Não traziam auxílio, apenas o desejo de confirmar seus preconceitos. Lenhadores que desciam rumo ao vale pararam para examinar a estrutura cilíndrica que já alcançava a altura do peito de um homem. Não terminará antes do frio severo, sentenciou um deles. E mesmo que termine, tudo virá abaixo. Mateu saudou-os com deferência e prosseguiu em sua faina. Aprendera que discussões não aquecem a noite. Seus dias iniciavam-se antes da aurora. Acendia uma fogueira modesta, aquecia tortilhas endurecidas e bebia a água pura do manancial. Trabalhava até que a luz assumisse um tom azulado e seus dedos perdessem a destreza. O círculo expandia-se lentamente, mas com constância implacável. Não havia pressa desajeitada, apenas uma urgência silenciosa. O segredo residia na espessura das paredes. Mateu as planejou com quase meio metro de largura, massa suficiente para absorver o calor diurno e devolvê-lo durante a noite. A imagem de sua avó tocando as paredes de sua antiga casa ao pôr do sol, sorrindo ao senti-las mornas, guiava suas mãos. A casa guarda o calor, como a terra guarda as sementes, ela costumava dizer. Quando a primeira geada séria cobriu a vegetação no final de novembro, Mateu já havia fechado o anel. Restava apenas a cobertura. No povoado, as casas retangulares começavam a devorar estoques de lenha acima do normal. E o pior ainda estava por vir. Alguns comentavam com escárnio que o rapaz certamente já estaria arrependido em seu exílio. O telhado representou um desafio técnico distinto. Em vez das duas águas tradicionais,
Mateu concebeu uma estrutura cônica, sustentada por um poste central robusto e vigas que irradiavam em todas as direções, como os raios de uma roda. Dispensou pregos comerciais, utilizando encaixes precisos, amarras e cunhas de madeira. As telhas convencionais foram substituídas por tejamanil de ensino, disposto em camadas sobrepostas. Quando a primeira nevasca caiu, Mateu já dormia sob a proteção da cabana, ainda que os acabamentos não estivessem finalizados. Naquela noite, o vento rugiu pela serra e a temperatura despencou violentamente. Do lado de fora, a neve acumulava-se em qualquer superfície plana, mas sobre o telhado curvo ela escorregava, caindo ao solo sem formar acúmulos perigosos. No interior, o pequeno fogão central, alimentado com moderação, começou a operar sua mágica. O calor não se concentrava em um único ponto, nem fugia por cantos inexistentes. Ele circulava de maneira uniforme, suave e constante. Mateu sentou-se no leito de pedra, encostou as costas na parede e fechou os olhos. A alvenaria estava tépida. Naquela noite, teve a certeza de sua escolha. Não havia apenas construído um abrigo, criara um diálogo com a montanha. Enquanto o inverno avançava implacável, a cabana redonda provava que nem todas as inovações eram loucuras e que, por vezes, as respostas mais sólidas emergem do passado. O inverno testa o círculo dezembro instalou-se na serra com uma rigidez que os habitantes do vale não recordavam há anos. O frio não chegou como um golpe súbito, mas como uma maré ascendente que, noite após noite, conquistava mais terreno, apoderando-se do solo, das árvores e dos ossos. As primeiras tempestades deixaram a cabana de Mateu isolada em um silêncio espesso, amortecido pela neve, um silêncio que apenas o vento ousava violar. As temperaturas mergulharam para níveis alarmantes. No povoado, famílias inteiras aglomeravam-se em um único cômodo ao redor do fogo, enquanto o restante de suas casas tornava-se um território gélido e inútil. A lenha, que parecia abundante no outono, começou a escassear antes mesmo do Natal. As conversas na praça abandonaram os festejos para focar na duração do inverno e no preço proibitivo da madeira. No alto da loma, porém, Mateu despertava envolto em um calor surpreendentemente estável. O fogão central, aceso apenas 2 vezes ao dia, era suficiente para manter a temperatura agradável por horas a fio. O segredo não estava na intensidade das chamas, mas na inteligência das paredes. Durante o dia, a massa térmica absorvia a energia do sol que penetrava pela única janela orientada ao sul. À noite, essa energia retornava lentamente ao ambiente, como uma respiração profunda e paciente. Mateu registrava tudo no caderno da avó. Não eram versos, mas dados empíricos. A variação térmica, o consumo de lenha, a resposta da estrutura às mudanças climáticas. Lá fora, o termômetro improvisado indicava números capazes de congelar o sangue. Dentro, o ar permanecia seco, quieto e confortável. A neve caiu ininterruptamente por dias. Nas casas do povoado, ela formou barreiras contra os muros retos, bloqueando portas e janelas, obrigando os homens a escavar por horas a cada manhã apenas para sair. Na cabana redonda, a neve não encontrava repouso. O vento varria as paredes curvas, limpando o perímetro naturalmente. Um arrieiro chamado Tomás, que subira para verificar seu gado, foi o primeiro a vencer o medo e aproximar-se, esperando encontrar Mateu, enfermo ou morto. Em vez disso, encontrou-o partindo lenha calmamente, vestindo apenas um zarape leve. O vapor de sua respiração era mínimo, sinal de que seu corpo não lutava contra o frio. Tomás entrou na cabana incrédulo. O calor o envolveu imediatamente, não como um baque ardente, mas como uma presença acolhedora. Tocou as paredes, o chão, o poste central. Tudo retinha calor. Isso não faz sentido, murmurou. Minha casa tem 2 fogões e ainda assim trememos. Mateu não se vangloriou. Explicou sua ciência com simplicidade. A forma, a aerodinâmica, a inércia térmica dos muros, a ausência de esquinas frias. Tomás desceu ao vale com aquela história gravada na mente, repetindo-a de porta em porta.
Muitos riram, convictos do exagero, mas o frio não cedeu. Janeiro trouxe noites mais longas e um vento que parecia atravessar a carne. Animais pereceram e famílias ficaram ilhadas. A doença começou a circular, alimentada pela umidade e pela falta de aquecimento constante. A curiosidade finalmente começou a vencer o orgulho. Um a um, homens do povoado subiram a loma com desculpas esfarrapadas. Verificar cercas, caçar, buscar lenha. Invariavelmente acabavam na cabana de Mateu e saíam com a mesma expressão de desconcierto silencioso. Dentro do refúgio, a vida seguia um ritmo distinto. Mateu cozinhava, lia, reparava ferramentas. A casa não estalava nem gemia sob o vento. Parecia aceitar o inverno como uma visita difícil, porém familiar. Todas as noites, antes de adormecer, ele sentia o pulso lento do calor acumulado nas paredes. A cabana redonda enfrentava a prova mais dura da serra e não apenas resistia, mas triunfava. Silenciosamente, sem alardes, ela demonstrava que as zombarias do outono nasceram do hábito, não do conhecimento. Enquanto o inverno prosseguia seu curso implacável, algo mudava na montanha, não na neve ou no vento, mas na maneira como os homens olhavam para aquele círculo de pedra e madeira que se recusava a congelar. Quando os risos se calam fevereiro, chegou sem piedade. Se dezembro fora duro e janeiro implacável, fevereiro revelou-se cruel. A serra amanhecia sob um céu de azul cortante, presságio de noites ainda mais gélidas. O vento descia dos cumes com força constante, infiltrando-se por qualquer fresta disponível. No vale, as chaminés fumegavam dia e noite, mas o frio parecia vencer todas as batalhas. A lenha tornara-se um problema urgente em muitas casas. Os estoques de outono esgotavam-se rapidamente e os preços subiam semanalmente. As famílias mais pobres começaram a queimar madeira verde, móveis velhos, qualquer material combustível. A fumaça espessa saturava os cômodos, irritando olhos e pulmões, sem contudo garantir o calor necessário. Neste cenário, a cabana redonda de Mateu Salgado deixou de ser motivo de piada para tornar-se uma fonte de inquietação. Os homens que subiram por curiosidade retornavam com relatos impossíveis de ignorar. Falavam de paredes mornas, de um calor uniforme, de um rapaz que vivia com o mínimo de lenha e dormia tranquilo, enquanto outros se amontoavam sob pilhas de cobertores. O primeiro a verbalizar a mudança foi Dom Eusébio, um camponês respeitado por sua idade e vivência. Numa tarde na venda local, pousou sua xícara e disse o que muitos pensavam em segredo. Talvez aquele rapaz não esteja tão errado assim. As palavras caíram pesadas. Ninguém riu. Ninguém contestou. Lá fora, o vento açoitava as paredes da loja, como se participasse do debate. Pouco depois, uma pequena comitiva subiu a loma. Não iam para zombar ou observar à distância, iam para inquirir. Mateu recebeu-os sem desconfiança. Ofereceu assentos, café quente e silêncio, deixando a casa falar por si mesma. Os homens percorreram o interior com gestos incrédulos, tocando os muros, medindo a temperatura do ar com a própria respiração, observando o fogo modesto no centro. Faziam cálculos mentais. Quanta lenha haviam, há quanto tempo o fogo ardia, quantos graus fazia lá fora. A conta não fechava com o que conheciam. Mateu explicou com palavras simples o que aprendera. A forma circular que desviava o vento, a massa das paredes que armazenava calor, a importância de acompanhar o clima em vez de combatê-lo. Não usou tecnicismos nem tentou convencer, apenas compartilhou. Um dos homens, com as mãos rachadas pelo frio, perguntou se aquilo funcionaria numa casa maior. Mateu assentiu. Outro indagou sobre o custo. Mateu negou com a cabeça. O maior custo, explicou, era o tempo e a paciência. A notícia espalhou-se vorazmente. Em menos de uma semana, a cabana recebeu mais visitas do que nunca, agora com respeito e necessidade. Alguns levavam os filhos, apontando as paredes, como se mostrassem algo sagrado. Enquanto isso, o inverno cobrava seu preço com doenças e perdas, tornando o contraste entre as casas retangulares e o refúgio de Mateu impossível de ignorar. O riso desaparecera.
substituído por uma questão incômoda. Por que sempre fizemos assim? Certa tarde, o mesmo homem que anos antes previra o fracasso humilhante de Mateo subiu até a loma. Não, pediu desculpas. Não era de sua natureza, mas tirou o chapéu ao entrar, um gesto eloquente. Ouviu, perguntou e observou atentamente. Ao partir, deixou uma promessa desajeitada, mas sincera. Voltaria na primavera. Para Mateo, aquilo não significava vitória ou vingança, mas algo mais simples. O ensinamento de sua avó não morreria com ele. O conhecimento, ao provar seu valor, rompe as barreiras do orgulho e do costume. O inverno ainda não terminara, mas já deixara uma lição profunda na serra. Nem toda tradição merece conservação apenas pela antiguidade, e nem toda ideia antiga é um erro. Na cabana redonda, enquanto o vento girava sem encontrar entrada, Mateo compreendeu que o frio fizera mais do que testar sua casa. Mudara a visão de um povo inteiro sobre o mundo. O círculo que permanece. A primavera chegou à serra sem anúncios grandiosos, como costumam chegar as coisas verdadeiramente essenciais. Não houve uma data precisa para a rendição do inverno. Apenas manhãs gradualmente menos cruéis. Tardes onde o sol demorava-se mais, e noites onde o frio perdera sua raiva. A neve retirou-se lentamente das encostas, revelando a terra escura e úmida que aguardava meses para voltar a respirar. Mateo Salgado observou a transição da porta de sua cabana. O refúgio resistira a tudo o que a serra lhe atirara. Sem rachaduras, sem colapsos, sem noites de desespero. Atravessara o inverno mais rigoroso da memória recente, com menos recursos, menos sofrimento e uma calma que contrastava com a exaustão do vale. Quando os caminhos tornaram-se transitáveis, as visitas retornaram, movidas não mais pela urgência do frio, mas pela intenção de aprender. Os homens subiam com cadernos improvisados e perguntas concretas. Alguns traziam seus filhos adolescentes, talvez recordando com vergonha silenciosa o tempo em que chamaram aquele construtor de louco. Mateo não assumiu o papel de mestre por vaidade, simplesmente respondia a quem perguntava. Ensinava a traçar o círculo, a escolher o sítio correto antes de mover a primeira pedra, explicando que a casa começa na observação. O vento, o sol e a água são tão vitais quanto a madeira. Em abril, iniciou-se a construção da primeira nova cabana redonda, próxima ao povoado. Maior, projetada para uma família completa. Não ficou perfeita, nenhuma obra humana o é, mas funcionou. E isso bastou. No outono seguinte, várias outras estavam em andamento, cada uma adaptada às necessidades de seu dono, mas todas fiéis aos mesmos princípios. A vida, no vale, alterou-se de forma sutil, não com ruído, mas na essência. Mudou a forma como se falava do inverno, como se estocava a lenha, como se orientavam as janelas. Mudou a disposição para questionar o imutável. Mateo permaneceu em sua loma. Não buscou o povoado nem o reconhecimento público. Plantou um pomar, aprimorou a captação de água e reforçou o interior de sua morada. Cada melhoria era um diálogo silencioso de gratidão à montanha que o aceitara. Os anos escoaram. O rapaz fez-se homem. Viu a família crescer e envelheceu com a mesma serenidade com que erguera seu primeiro refúgio. A cabana redonda nunca deixou de ser habitada, resistindo a invernos brandos e a outros tão duros quanto o primeiro, sempre fiel ao seu propósito. Com o tempo, a saga do jovem expulso que desafiou o gelo deixou de ser uma curiosidade para tornar-se ensinamento transmitido entre gerações. Não era apenas uma história sobre construção, mas sobre confiança, sobre ouvir os ancestrais e compreender que a sabedoria nem sempre reside nos livros ou na maioria, mas na observação paciente e no respeito pela natureza. Quando Mateo faleceu, já ancião, não houve discursos grandiloquentes. Ele não os desejaria. Mas naquele inverno, muitas chaminés consumiram menos lenha do que em décadas passadas. Muitas casas mantiveram-se aquecidas sem esforço desesperado. E na loma, a cabana redonda permaneceu de pé, silenciosa e firme, provando que certas ideias não envelhecem. O inverno, que outrora pusera tudo à prova, deixara mais do que marcas na neve, deixara um círculo, e esse círculo, erguido contra